Bom dia, meninos e meninas do sétimo ano. Como é que vocês estão? Tivemos um período de férias, retornamos, matamos um pouco da nossa saudade e agora as circunstâncias, fizeram com que a gente se afastasse mais uma vez. Mas não tem problema, Vamos entregar tudo nas mãos de Deus e em breve vamos estar juntinhos aí realizando as atividades, colocando os conteúdos em dia. Certo? Hoje a gente vai ver um assunto novo, que é advérbio. Então eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo, certo? Eu vou explicar aqui o assunto para vocês, as definições iniciais, e aí depois vou passar uma atividade, e semana que vem a gente volta a tratar desse assunto. Para quando a gente estiver na sala de aula, a gente já vai ter visto o assunto e a gente vai poder fazer uma atividade avaliativa, mas claro que antes a gente volta a tratar desse assunto para que não fique nenhuma dúvida, certo? Então aqui, ó, na página 83 do livro de português, vocês têm aí o advérbio, construindo o conceito. Leia este poema de José Paulo Paes. Caiu aqui, deixa eu colocar aqui direitinho. Pronto. O poema de José Paulo Paes. Então, pedi para que vocês peguem um livro, certo? Dê uma pausinha aí no livro, dê uma pausinha no vídeo, peguem o livro para a gente fazer essa leitura juntos, certo? Agora que vocês já estão com o livro nas mãos, vamos ler aqui. Lisboa, aventuras. Tomei um expresso, subi num bonde, pedi cafezinho, quis comprar meias, fui dar a descarga, gritei, ó cara. Aí do outro lado a gente tem um novo texto, uma sequência. Cheguei de foguete, desci de um elétrico, serviram-me uma bica, só vendia pelgas, disparei um autoclisma, responderam-me, ó pai, positivamente. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. É um texto do Melhor Poeta da Minha Rua, São Paulo, Ática, 2018, da página 18. Certo? E aqui do lado a gente tem a definição de expresso e foguete, que é um transporte coletivo de alta velocidade. E gorjeiam, que é a mesma coisa que cantam, certo? Então na página 84, vocês têm uma atividade que vocês irão fazer para a gente desenvolver o conceito lá do que é advérbio. Então a gente tem a primeira questão. O título do poema faz pensar em aventuras que alguém tenha vivido. Levante hipóteses. Em que consistiram essas aventuras? Onde elas ocorreram? Pronto, vocês irão retornar ao texto, fazer essa avaliação e irão responder a primeira questão. A segunda questão tem assim: os versos do poema estão dispostos em duas colunas, e cada verso da primeira coluna parece se opor ao verso seguinte da segunda coluna. Então, na primeira coluna a gente tem tomei um expresso, na segunda tem cheguei de foguete. A gente viu que expresso e foguete são transporte coletivo de alta velocidade. Então, vocês irão ler a primeira coluna, ler a segunda coluna e responder as questões aí. A letra A, a letra B, a letra C. Feito isso, vocês irão ver a terceira questão, que tem aí. Nos dois últimos versos da segunda coluna do poema, há uma palavra que modifica a forma verbal responderam. Aí ele quer saber na letra A qual é essa palavra e na letra B que ideia essa palavra acrescenta no verbo que ela modifica. Vocês vão analisar e responder. Temos também a quarta questão, e a quinta questão também. Após terem feito isso, respondido essas questões, agora vocês vão responder. Aí vocês vão dar uma pausa aqui para responder as questões. Depois que vocês responderem as questões, vocês vão voltar para o vídeo aqui. Então dê uma pausinha aí. Pronto. Agora que vocês responderam as questões, vamos continuar aqui na página 85, certo? Ao responder as questões anteriores, você empregou palavras que são utilizadas para indicar as circunstâncias em que ocorreram determinadas ações e quase sempre modificam o sentido de verbos. Além das circunstâncias de lugar, aqui, lá, e afirmação como positivamente, há outras. Observe.
Por exemplo, lugar. Ele aventurou-se em Lisboa. Em qual lugar ele aventurou-se? Em Lisboa. Tempo. Às 6 da manhã pediu um cafezinho. Então, em qual tempo ele pediu um cafezinho? Às 6 da manhã. Causa. Morrendo de frio, quis comprar meias. Por que ele quis comprar meias? Porque ele estava morrendo de frio. Modo. Ouvia cuidadosamente o que os portugueses diziam. De que forma ele ouvia os portugueses? Né? De qual modo ele ouvia os portugueses? Cuidadosamente. E aí a gente ainda tem meio, chegou de trem. Que meio ele utilizou para chegar em tal local? Ele utilizou o transporte, que foi, nesse caso aqui, o trem. Instrumento. Escrevia com giz as respostas dos colegas. Ele escreveu o quê? Ele usou o quê para escrever? Ele utilizou o giz. Então, o instrumento, né, que ele utilizou foi o giz. Afirmação. Vou sim viajar a Lisboa. Então, isso aí eu nem preciso explicar, né? O sim aí já é a própria afirmação. E negação, a ave na gaiola não cantava mais. Então, a gente tem aqui, né, lugar, tempo, causa, modo, meio, instrumento e afirmação e negação, que são advérbios. Então, se eu pergunto a vocês, né, me diga um advérbio de modo. Aí a gente vai ter que aplicar isso em algum contexto para saber qual vai ser essa palavra que a gente vai definir como advérbio de modo. Então, as palavras que se referem principalmente ao verbo, dando ideia de lugar, tempo, modo, causa, instrumento, intensidade, a gente vai chamar essas palavras de advérbio. Aí aqui embaixo a gente tem um novo balão, vocês vão colocar uma nova setinha para a gente não se perder. Então, se eu pergunto a vocês o que é advérbio, vocês têm que me responder que advérbio é a palavra que indica as circunstâncias em que se dá a ação verbal. Né? A gente já sabe o que é o verbo. Então o verbo está se comportando de qual forma? Né? Qual a circunstância desse verbo? É a circunstância de lugar, de tempo, de causa, de modo, de meio, de instrumento, de afirmação ou de negação? É isso que vocês vão me responder. Então, quando temos duas ou mais palavras com valor de advérbio, por exemplo, a 1 hora, de fome, à mesa, nós as chamamos de locuções verbais. Lembra que a gente viu isso? A gente viu locução adjetiva. Agora a gente vai ver aqui locuções adverbiais, que vai ser o que nesse caso aqui? Vai ser um encontro de duas ou mais palavras com valor de advérbio. Os advérbios e as locuções adverbiais são classificadas de acordo com seu valor semântico, isto é, com o sentido que apresentam ou a circunstância que elas indicam. Então, o que elas irão indicar ou como elas vão se apresentar, elas vão ser os advérbios ou as locuções aí adverbiais. Eis alguns dos valores semânticos dos advérbios e das locuções adverbiais. Então, aqui são os exemplos mais clássicos, são os exemplos mais utilizados. Vou pegar um aqui, temos vários aqui, né? Vou pegar aqui, por exemplo, de intensidade. Quais são os advérbios que eu posso utilizar como de intensidade? Quais são as ações verbais? Eu posso colocar muito, pouco, bem, tão, tanto, bastante, quase, mais. Pronto, a gente tem aqui intensidade. Se eu perguntar a vocês, me dê exemplos de é, advérbios de tempo. Aí você vai falar hoje, ontem, amanhã, sempre, nunca, jamais, na semana passada. Um advérbio de negação, não, nem. Então aqui na página 85 vocês vão encontrar todos esses exemplos de advérbios. Advérbio de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de negação, certo? E na página 86 e 87 tem uma atividade desse assunto. Vocês irão ler essa atividade, responder com bastante calma, dar um print, certo? Da atividade que vocês fizeram no caderno de vocês e vocês vão enviar. Vocês vão tirar uma foto, né? Dar um print não, tirar uma foto da atividade que vocês realizaram e enviar no meu privado, certo? No meu número que está aqui, né? 71991058912, tá aí no grupo. Pronto. Aí próxima semana a gente continua falando mais sobre advérbio. Há várias atividades relacionadas a esse assunto que a gente pode trabalhar para que vocês aprendam direitinho,
tá bom? Então é isso, meninos. Um beijo, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.